dobrados meus joelhos. Ao Senhor Jesus, adoração. Glória a Deus. E o levantar de minhas mãos. Levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor, nesta noite. Nós Te E adoramos. o dobrar dos meus nossos joelhos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, celebra Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero vos convidar a você neste instante tomar a sua Bíblia e abrir no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 6. Nós estamos felizes por nós retornarmos nesta noite, aqui novamente, neste lugar de adoração. Esse texto, queridos, que nós iremos discorrer em 30 minutos, eu gostaria aqui de destacar com vocês o crescimento entre o amor e o ódio no lugar de adoração. O texto vai falar para nós um subtema de um homem que tinha a mão mirrada. Esse milagre, queridos, está registrado nos evangelhos sinóticos, que são o Evangelho de Mateus, Lucas, Evangelho de Marcos. A palavra sinóptico significa ver conjuntamente. Os três evangelistas fazem a narração do milagre em visão diferente. E aqui o texto sagrado vai dizer no capítulo 6 de Lucas, a partir do verso de número 6. E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E o verso 11 diz: e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Os irmãos podem sentar e, se por gentileza, continue com a sua Bíblia aberta para você acompanhar o texto e a narrativa do evangelista. Meus irmãos, os nossos sábios dizem que Deus tem um caminho para manifestar um milagre aqui nesta existência, nessa realidade que nós estamos. Se é verdade isso, o profeta Abacuque, o profeta Naum, ele diz que Deus tem um caminho em meio às tormentas. As tormentas, as circunstâncias, os desafios e os testes da vida, para Deus, são caminhos que Ele utiliza para chegar com um milagre até nós. E se é verdade o que o profeta Naum deixou registrado no seu livro, Deus encontrou aqui um caminho para chegar em um homem que necessitava. E quando na introdução nós falamos que Deus vai promover um crescimento entre o amor e o ódio, num lugar de adoração. Porque aqui nós temos três classes que eu gostaria de destacar para os irmãos, que são os fariseus e os escribas. O amor que representa Jesus, e ali nós tínhamos o templo, que era um lugar de se adorar a Deus.
Portanto, queridos irmãos, nós estamos aqui em uma perseguição acirrada contra Cristo. A perseguição em Mateus, ela começa no capítulo 11, no capítulo 10, quando os seus discípulos tiram e colhem espigas de milhos para se alimentarem no Shabat. Aqui, Lucas relata, Mateus não é sucinto quando fala da introdução de Jesus à sinagoga, mas Lucas destaca que era um dia de sábado. O Shabat, meus queridos irmãos, para a religião judaica é o dia sagrado para o judeu, como a sexta-feira para os muçulmanos e para os cristãos, o domingo. Portanto, havia uma incompreensão da parte dos fariseus e dos escribas em querer censurar, fazer o bem ao sábado. Se eles estavam em um lugar de se adorar a Deus, então eles não estavam preocupados em fazer o bem. Porque eles estavam ali, a Bíblia diz, eles estavam ali de plantões, olhando e procurando se Jesus faria o bem, curaria aquele homem para poder o acusar. Meus amados irmãos, mas o que é o sábado? O sábado representa o dia sagrado aonde começa um ciclo novo e termina um ciclo velho. A semana tem quantos dias? A semana tem 7 dias. Quando chega no 7º dia, o que acontece? A semana volta para o primeiro dia. Então, logo o sábado nós entendemos que é um início e o encerramento de ciclos. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Mas as nossas tradições religiosas, elas não podem ser superior ao amor. Quando eu excluo o amor e a misericórdia e a bondade pelas minhas tradições, logo essas tradições, elas não são construtivas para o reino de Deus. Talvez aqueles homens não entendessem que o amor e a misericórdia é aquilo que Jesus mais dava prioridade na sua vida. E aqui, queridos irmãos, a Bíblia te fala que Jesus estava ali ensinando. Jesus estava ensinando. Então, logo nós entendemos que uma célula, quando ela está em uma família, ela não exclui o serviço do templo. Porque Cristo estava nas casas, porém Cristo também estava no templo. Atos 3 diz que os apóstolos, era 3 horas da tarde, a hora 9, eles iam à oração no templo. Então, queridos irmãos, Cristo estava ali como uma tradição e um costume. E ele foi para a sinagoga, chamada de Querilá na língua hebraica, como é um costume no judaísmo, todos os shabates estarem nas sinagogas para estudar o livro da Torá, durante todo o ano. E ali estavam os plantonistas, fiscalizadores da vida alheia, procurando encontrar um defeito, procurando encontrar uma imperfeição, uma falha em Cristo, para poder o acusar. Logo nós entendemos que aqueles homens não eram adoradores. E eu quero perguntar aqui, dar uma pausa, e fazer uma pergunta retórica. Quantos aqui nesta noite vieram a adorar o Senhor? Glória a Deus. Aqueles homens estavam ali, aqui a Bíblia está dizendo que eles eram fariseu. Um fariseu, irmãos, eram pessoas que dedicavam-se ao estudo das leis. E as leis ali, elas foram compiladas, não em 10 mandamentos, como está o Decálogo no capítulo 20 do livro do Êxodo. Mas eles acrescentaram regras, e os mandamentos, eles começaram a ser multiplicados em 613 mandamentos. Se é difícil para os humanos cumprir os 10 mandamentos, imagina 613. E aqueles homens estavam agarrados nas suas tradições religiosas e tinham esquecido a coisa mais importante, que era
o amor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, aqui Lucas é enfático quando ele diz que naquela igreja havia um homem que tinha a sua mão direita. Eu ia usar o texto de Mateus, mas Mateus não fala qual era a mão. Marcos também não fala, mas Lucas é detalhista. Sendo que Lucas não foi discípulo de Cristo. Lucas foi moço de Paulo, mas ele era médico. E ele diz que era a mão direita. Queridos, a mão direita daquele homem estava mirrada, em outras traduções, atrofiada, em algumas outras versões, leprosa. Logo aquele homem, ele estava correndo um risco eminente de estar ali. Por quê? Porque se aquele homem tivesse leproso, ele não podia estar no meio da sociedade. Ele teria que estar em um lugar isolado. Mas o que eu admiro naquele homem, é que aquele homem, ele estava no lugar certo, na hora certa. E o caminho que Deus utilizou foi exatamente esse: olhar para aquele culto, para aquele Shabat, para aquele ciclo que estava fechando e iniciando outro, para aquele homem que estava ali com uma grande necessidade e com outros que estavam ali presentes com grande ódio nos corações. Cristo, ele manifestou o seu milagre ali, encontrou naquele homem um caminho aonde a glória de Deus pudesse ser manifestada. Aleluia. E ali, quando Jesus olha para os presentes, Jesus, ele olhou e viu quem? Ele viu exatamente aquele homem. Ele viu aquele homem que estava necessitado. Talvez aquele homem estivesse em um local disfarçado, um pouco distante, um pouco ausente de algumas pessoas ali. Mas os olhos do Senhor, que a Bíblia fala, são como chamas de fogo. E isso simboliza que Deus vê e conhece tudo. Meus amados irmãos, eu vou profetizar nesta noite sobre as nossas vidas. O Senhor conhece as nossas necessidades. Todas elas estão diante dele. Talvez aquele homem não imaginaria que aquele dia iniciaria um novo tempo na história dele. Talvez aquele homem não pensasse que a partir daquele dia, o ciclo de sofrimento que ele trazia durante a sua história ia se encerrar naquele Shabat. E um novo ciclo mudaria a história dele para sempre. Por quê? Porque o número 7 é um número da perfeição. Hoje, quando eu falava de Jacó teve 3 ciclos de 7. Quando Jacó chega em Harã, Jacó chega pobre, sem família e sozinho. Depois de 3 ciclos, 3 tempos, 3 fases de 7, a vida dele foi transformada e mudada. O que eu quero dizer que 7 é a eternidade. E quando a eternidade se manifesta no mundo físico, as nossas vidas são transformadas para sempre. Aleluia. Aquele homem, ele olha, talvez assustado, porque Jesus olhou para ele. E quando Jesus olhou para aquele homem, a Bíblia diz no verso 8: levanta-te e fica em pé, no meio. Olha bem, levanta-te e fica em pé. Queridos, aquele homem, talvez ele não imaginasse que a mão dele talvez estivesse coberta, escondida,
estava faltando na história dele uma parte da sua vida. As nossas mãos, elas têm 5 dedos em uma e 5 dedos na outra. E quando a Bíblia fala que Jesus conta a parábola de 10 virgens. Se 10 virgens representam a igreja, e 10 virgens eram prudentes, 5 virgens eram prudentes, e 5 virgens eram loucas, logo aquela igreja que Jesus conta na parábola de Lucas, ela estava funcionando só a metade. A vida daquele homem, provavelmente, com esse problema desta mão sem funcionar, que era a mão direita, também estava em funcionamento só pela metade. Só que a partir daquele dia, a outra metade ia ser ativada no mundo espiritual. O que é que o Senhor está mostrando para nós? É que o que estiver parado nas nossas vidas vai ser ativado. Deus vai dar movimento. Aleluia. O que representa o número 10 na Bíblia? Nós temos os 10 mandamentos que eu citei em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai criar o universo. Nós temos lá 10 ditos do Eterno, que representa 10 emanações. E disse Deus, que são 10 vezes que Deus repete a mesma frase. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, produza a terra. E disse Deus, produza os mares, peixes. Deus usa a expressão e disse Deus por 10 vezes no livro do Gênesis. Depois você confere na sua Bíblia. Esses 10 ditos de Deus representam 10 manifestações de Deus na criação. Que representa exatamente isso, os 10 dedos que nós temos nas mãos. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, as ações que nós trazemos para esse mundo, do mundo espiritual para o mundo físico, acontece através das nossas mãos. Observe quando Davi era rei, que vai construir um templo. Deus fala a Davi: você é um homem segundo o meu coração, mas você não vai construir a minha casa, porque as suas mãos têm sangue. Quando Deus fala para Moisés: eu não quero que ninguém se apresente a mim de mãos vazias, é porque as nossas mãos, elas representam, queridos, as manifestações de Deus aqui na terra. Quando Deus, quer ver o que? Olha bem, Jesus diz lá em Marcos, capítulo 16, e porão as mãos. Se Jesus vai fazer uma revolução na sua história, a primeira coisa que ele vai usar é as suas mãos. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos. É as suas mãos. São essas mãos que estão levantadas que o Senhor vai usar. São essas mãos que vão curar os enfermos. São essas mãos que vão ungir profetas, pastores, bispos. São essas mãos que vão ajudar os caídos, levantar aqueles que estão caídos. São essas mãos que vão ser transmissores de bênção, que vão emitir unção, que vão liberar cura. São essas mãos que estão levantadas. Moisés, em uma grande guerra, enquanto as suas mãos estavam, ele prevalecia na guerra. Quando as suas mãos estavam baixas, cansadas, Ur e Arão segurava os punhos, as mãos de Moisés levantadas, e Israel prevaleceu naquela guerra. Que as suas mãos possam sempre estar levantadas em símbolo de dependência de Deus. As nossas mãos levantadas, nós estamos mostrando para o mundo superior que nós somos dependentes de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos criados, o homem foi criado do pó da terra.
E no Éden tinha uma árvore chamada a árvore da vida. Então é coerente nós pensarmos que se o Eterno usou o barro para fazer o homem, então é coerente que ele usou o barro das raízes da árvore da vida. Quer ver uma coisa? Jesus cura um cego. Aí o cego enxerga embaçado e Jesus pergunta: o que é que você está vendo? Ele fala assim: eu vejo os homens como árvore. O Salmo primeiro diz: será como árvore plantado junto a ribeiros de... Então a Bíblia mostra que nós somos árvores, que damos frutos. Jesus disse: um machado está posto na árvore. Aleluia, aleluia. Então, aquela mão daquele homem representa uma parte da vida dele que tinha parado, que estava parada, que estava desativada. E eu vou fazer uma pergunta para você nesta noite. Eu não, é o Espírito Santo, porque Jesus que estava naquela sinagoga naquele dia, está presente aqui esta noite. E se nós estamos aqui é porque Ele nos trouxe aqui e nós não temos méritos de nós nos levantarmos da nossa cama se não for Ele, dizendo: levanta-te. Ele pergunta para ti: qual é a área da tua história que está parada? Ele quer dar movimento nesta noite. Aleluia. E Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta-te. Queridos, o levantar aqui, biblicamente falando, não é sinônimo que você esteja deitado, que você esteja caído. Mas o levantar está escrito no livro de Ezequiel. O profeta recebe uma mensagem de Deus e a mensagem vem e diz: Ezequiel, o filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Aqui está falando de posicionamento espiritual diante do Senhor, diante do Eterno. E o Senhor nesta noite está falando, fazendo uma transição do que Cristo falou para aquele homem que estava sofrendo. Levanta-te, Marcos, levanta-te, Hildo, levanta-te, Maria, levanta-te, pastor William, levanta-te, que eu falarei contigo. Aquele homem olhou assustado. Por quê? Porque talvez ele tivesse com a mão no bolso, ou então coberta por um pano, para ninguém ver o defeito dele. Mas você sabe o que é que atrai a presença de Jesus em nossas vidas? Não é o seu curso superior, não é as suas virtudes humanas, as suas qualidades humanas. O que atrai os olhos de Cristo para nós é exatamente o que atraiu os olhos de Jesus para aquele homem, são as nossas imperfeições. Aquele homem tinha um defeito e o defeito dele atraiu Jesus. Eu quero dizer que as suas imperfeições, os seus defeitos, atrai a misericórdia de Deus para você, atrai o amor de Jesus para a sua história, atrai a bondade de Deus, e ela é manifestada na sua vida, na sua casa e na sua família. Levanta-te, coloca-te de pé. É a palavra que o Senhor liberou para o profeta Ezequiel, e Jesus aqui fala para aquele homem. E a Bíblia diz: e levantando-se ele, ficou em pé. Deus não fez o homem deitado, Deus fez o homem em pé. Porque Deus não quer ver ninguém caído. Quem quer ver o ser humano destruído não é Deus. Quem quer ver o ser humano em ruína não é Jesus. Quem quer ver o ser humano caído, apático, vencido e derrotado é o mal. O que Deus tem para você é o melhor. E eu declaro nesta noite que um grande crescimento virá para a sua história, porque o melhor de Deus está por vir. Aquele homem nunca imaginou que ele iria crescer
no aspecto físico, na saúde, que haveria um crescimento na vida dele que mudaria a história dele para sempre. E foi exatamente isso. Ele levantou e ficou em pé. Quando ele ficou em pé, o verso 9, talvez eu imagino ele em pé, olhando desconfiado. Estavam ali os fariseus, estavam ali os escribas. Por quê? Os fariseus, eles queriam ver se Jesus ia curar aquele homem, se Jesus ia ajudar aquele homem. E em Mateus, no capítulo 12, o mesmo texto, os fariseus perguntam, é lícito curar no sábado? Aí Jesus diz assim, qual é o homem dentre vós, que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair em uma cova, não lançará a mão dela e a levantará? Quanto mais vale a vida de um homem do que uma ovelha? Por quê? Porque na tradição e nas regras farisaicas, eles salvavam um animal, mas eles deixavam o ser humano perecer. Por quê? Para os fariseus, vale mais os animais do que os seres humanos. Então, amados, o que eu quero dizer para você é que o amor de Jesus, ele não é um amor legalista, não está preso a tradições religiosas. Quanto vale uma vida para um fariseu e quanto vale uma vida para Cristo? Para o fariseu, uma vida não tem o valor de uma ovelha. Para Jesus, um ser humano, uma vida, tem o valor da morte dele na cruz do Calvário. Jesus te ama que morreu por você. Quantos sentem amados pelo Senhor? O amor dele te faz crescer e prosperar em meio às diversidades da vida, em meio às acusações, em meio às turbulências que existem nessa sociedade caída, apática e distante de Deus. O verso 9 diz assim, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. O ódio, eu citei aqui hoje cedo, falei de Lúcifer, quando o egoísmo dele fez que ele prevalecesse na sua arrogância. E a humildade, ela foi abafada pelo seu orgulho, a ponto dele causar uma nova ordem na eternidade. Os fariseus aqui tinha a perícia da lei, mas faltava a misericórdia do amor. Você pode ter tudo, mas você não pode perder a misericórdia e o amor de Jesus no seu coração. Porque toda aquela formação que demorava 30 anos para você se formar um fariseu em Israel. Por isso que Jesus só saiu para a missão a partir dos 30 anos. É como o pastor Walter hoje estava explicando para mim, que o sinédrio em Israel, ele é composto de pessoas maduras. E Paulo fala isso em sua carta, que nós não podemos sermos precipitados em impor as mãos em pessoas neófitas, que representam a imaturidade cristã. Aqueles homens, talvez, tivessem a maturidade do conhecimento da lei, mas não tinha a sensibilidade do amor de Jesus no coração. E que nesta noite você possa ser alcançado por esse amor. Que você viva uma semana repleta do amor de Deus. Que você seja e se sinta amado e amada pelo Senhor. E quando algum acusador vier contra você, você se lembre que Jesus também tem as suas mãos furadas por causa de você. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, se a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, então é verdade, você tem que morrer. Mas o que acontece? Jesus, ele chega para o Pai e fala, Pai, está aqui as minhas mãos, eu morri por ele. E aí as mãos de Jesus vai lá e nos liberta, e nos salva, e nos livra
da morte. Queridos irmãos, para nós finalizarmos, ele estendeu as mãos e olhando todos ao redor disse, e olhando para todos ao redor disse ao homem, estende a mão. E ele assim o fez, e a mão foi restituída como a outra. Amém, queridos? Amém, amados? Como estão as suas mãos? O que precisa ser mudado na sua vida? Qual é a área da sua vida que Jesus precisa trabalhar hoje? Primeiro nível de crescimento naquele homem foi ficar em pé. O segundo foi vir para o meio. E o terceiro foi estender as mãos. O primeiro nível, ficar em pé, talvez não foi tão difícil. O segundo nível, ele estender a mão, ele vir para o meio. A Bíblia diz que Jesus está no centro, Jesus está no meio. Onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio. Os sábios de Israel dizem que a terra é o centro do universo, e tudo tem um centro. Jerusalém é o centro do mundo. Se você pegar o mapa mundo e cruzar 2 linhas, você vai ver que Israel fica no centro do mundo. E a Bíblia diz que o templo sagrado foi construído no centro de Jerusalém. E dentro do templo, no centro do templo estava o Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos, no centro do Santo dos Santos, tinha a Kadosh Baruch, a Arca da Aliança. Aqui Jesus diz, vem para o meio, para o centro. Porque Jesus quer você no centro. Jesus nos quer no centro. Porque é no centro que nós manifestamos os nossos defeitos, que nós mostramos as nossas imperfeições. Você está no lugar certo, eu estou no lugar certo, nós estamos no lugar certo, na hora certa, porque a presença do Senhor está presente aqui. Não leve nada para casa, apresente tudo para Ele, porque Ele está presente aqui para nos curar, para nos restaurar, para nos restituir, para devolver tudo aquilo que está parado. Ele vai dar movimentação. Você crê? Eu quero pedir para você ficar de pé neste momento. Eu quero que você faça uma reflexão. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero que você imagine o que estiver parado na sua vida, o que estiver parado na sua história. O Senhor, coloque, apresente ao Senhor. Aquele homem saiu daquele lugar, e ali estendeu a mão, e ele manifestou o problema dele, ele manifestou a necessidade dele. Por isso nós nesta noite, Senhor, manifestamos ao Senhor a nossa necessidade. Nós mostramos ao Senhor as nossas imperfeições. Nós colocamos diante de Ti aquilo que nós estamos carentes, meu Deus, porque nós cremos no poder da cura. Nós cremos que o crescimento, ó Pai, ele virá através da restituição, através da Tua presença, através do Teu milagre. E se existe, Pai, um caminho para o milagre ser manifestado, o caminho está aberto para Ti. Venha nesta noite e restaura-nos. Aleluia, Senhor. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Um novo tempo está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito
muito tempo atrás, por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi, pro tempo de louvor, pro tempo de louvor. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, pro tempo de louvor, pro tempo de louvor, pro tempo de louvor. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Amados irmãos, só queria trazer a memória dos irmãos. Amanhã nós temos oração às 19h30. Às terça-feiras nós temos as células também online. Queremos que cada irmão participe, ouve a palavra de Deus, seja fortalecidos. Na quarta-feira nós temos o culto às 19h30. Na sexta-feira nós temos a Rede Ruach, também às 19h30, e no sábado a Rede Jovens. Irmãos, a participação, de estarmos juntos, unidos, nós seremos fortalecidos. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nossos corações, buscando, irmãos, que nós venhamos a estar unidos para um único propósito: fazer a vontade de Deus. Amém? O Senhor Jesus vos abençoe. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Meu Deus, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor tem trazido aos nossos ouvidos nessa noite, Pai. Espírito Santo, que esta palavra ela venha a ser nutrida durante todos os nossos dias, meu Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Que a tua igreja seja fortalecida, que a tua igreja seja, meu Deus, avivada, despertada, meu Deus, para um novo tempo, para um novo momento do Senhor, meu Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, pela vida deste irmão, pela vida, meu Deus, dessa irmã, meu Pai, pela vida daqueles que estão assistindo, meu Deus, através das redes sociais, Senhor. Sabemos, meu Deus, que o Senhor se faz presente em cada lugar, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. E que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo reine em vossos corações. E que o Espírito de Deus venha a cada dia trazer sobre a sua vida o discernimento, o conhecimento da palavra de Deus. E que o amor do nosso Pai esteja em cada coração. E hoje e eternamente nós podemos dizer: e se Deus é por nós, e nós tudo podemos, e em Cristo Jesus, desde agora, amém. Glória a Deus. Tenha uma ótima semana, que o Senhor Jesus nos abençoe. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi para um templo de louvor, para um templo de louvor, para um templo de louvor. Aplauda ao Senhor.